Boa noite, Sampaio. Boa noite, Marco. Boa noite, Mauro. Boa noite aí a Boa todos. noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá, estamos aqui hoje, tá? Reunidos aqui para essa nossa live. Já fizemos algumas lives aí, já seguindo com esse nosso desafio aqui da Drone Solution, de sempre levar conteúdos de relevância, né? Já tivemos aqui um convidado que foi o Arival Cidade, que já trabalhamos aqui com a norma, né, de legislação predial, que ele deu uma aula, foi um show aqui, né, de tudo que envolve a norma de inspeção predial, de todas as rotinas que devem ser realizadas e quais são os benefícios de atender a norma. Já tivemos também algumas lives também ali com a Londelo, que é especialista nessa área condominial, e hoje estamos aqui voltado aí tanto para essa área de inspeção como uma atividade de segurança, né, na área de acesso por corda, e a gente resolveu convidar para essa live nada mais, nada menos do que o Raimundo Sampaio, que é um cara aí excepcional, que nos recebeu aí com bastante simpatia. A gente já vem conversando, ele sempre me dando aí algumas orientações, né? Porque assim, se a gente comparar a nossa história com a história de Sampaio, nós somos uma criança que acabou de nascer, né? Nessa área de inspeção, né? Então, eu vou apresentar aqui rapidamente cada um dos participantes, para que a audiência tenha condições aí de entender aí cada um deles. Tá? Enquanto isso, vocês podem, aí no nosso chat, vocês vão colocando aí suas perguntas, a gente vai ter aí um material para a gente estar compartilhando com vocês, e ao final aí da nossa live, que deve durar em torno de 40, 50 minutos, tá? Aí a gente abre para uma sessão aí de perguntas, tá? Perguntas e respostas. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, e aí logo em seguida eu abro aí para cada um dos participantes aí se apresentarem, tá? Raimundo Sampaio, técnico em mecânica industrial, técnico de segurança do trabalho, desenhista e projetista, técnico especialista em inspeção de equipamento, fotógrafo profissional, profissional de acesso por corda N3 da NEAC, piloto e instrutor de RPA classe 3 pelo ITARC, participante e secretário das normas de acesso por corda e resgate da ABNT, participante no GT da CTTP do anexo 1 da NR35, professor em curso de inspeção de equipamentos, palestrante e em congressos de inspeção, resgate e acesso por corda. Nos acompanhando também, estamos com Marcos Borges, que é graduado em Engenharia Industrial Mecânica, tem mestrado em Engenharia de Produção, com ênfase em Engenharia Robusta, é pós-graduado pela PUC do Paraná, a primeira pós-graduação no Brasil, tratando de vantes e drones em aplicações civis e comerciais, doutorando na UFBA, um projeto de inspeção automatizada e segura em instalações industriais, que esse trabalho está se tornando agora um trabalho de inspeção de barragens, com o avanço do doutorado. 5 anos como oficial do Exército, 7 anos como engenheiro da Fiat de automóveis, também com passagem pela Ford, e 11 anos aí na direção da distribuidora SSA. 5 anos na direção da Drone Solutions. E falando um pouco sobre mim, sou graduado em Engenharia Elétrica, tenho pós-graduação em Tecnologia e Integração da Manufatura, Gestão de Tecnologia e de Negócios em Telecom, mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação, 8 anos como analista comercial da IBM, 2 anos aí como coordenador eletroeletrônico do Senai, 8 anos aí como engenheiro na Oi, 8 anos também como engenheiro de qualidade da Ford e 3 anos na direção da Drone Solutions aí desde 2017.
e 2 anos como gerente de contrato de manutenção na Babcock Internacional. Bom, o Mauro apresentou, meu nome é Marco Borges, eu sou da Drone Solution, né? Acredito que está me escutando bem, Sampaio? Sim, Marcos, estou escutando. Então, o Mauro parece que ele está com alguma dificuldade lá de conexão, né? Como o Mauro apresentou essa live hoje, ele tem o objetivo de apresentarmos um pouco sobre a questão da inspeção, né? Através aí do Sampaio, que tem aí uma experiência aí de 30 anos nessa área de inspeção industrial, né? E não tenho dúvida que tem muito a transmitir, né? De conhecimento, já que, inclusive, já ministrou vários cursos, já participou de normas, né? De construção de normas nessa área. Então, Sampaio, eu diria que o Sampaio vai iniciar com uma apresentação, né? Onde ele vai tratar de alguns tópicos aí bastante relevantes nessa parte de inspeção industrial, e depois a gente vai fazer um link, ele já vai tratar também da utilização dos drones, que ele foi um dos precursores aqui, né, na utilização dos drones aí no ambiente industrial. Então, Sampaio, é contigo, acho que você já pode iniciar a tua apresentação, tá? E depois o Mauro vai fazer uma apresentação também, se a conexão dele estiver boa, eu depois vou mostrar algum case nosso, né? E aí depois abrimos para perguntas e respostas no final. A previsão aí é de em torno de 1 hora de apresentação e depois, na parte de dúvidas, né, se a gente pode se estender aí 15 minutos, algo do tipo. Tá bom, Sampaio, é contigo. Mas dando prosseguimento, eu você, né, primeiro, e agradecer ao Mauro e ao Marcos por terem me convidado, né, para poder participar dessa live. Né? Já está aparecendo, Mauro? Sim, está aparecendo, Sampaio, pode prosseguir. Ok. Perfeito. Então, eu vou falar justamente sobre as qualificações necessárias para atuar na área, né? Então, espera aqui, deu um probleminha aqui agora, só um minuto. Tá, continua aparecendo? Positivo. Perfeito. Então, quando a gente faz qualquer atividade, né, toda e qualquer atividade, ela tem um perigo. E o que é o perigo? É uma causa de acontecer alguma coisa, né? Esses perigos, geralmente, ele tem um risco. Né? E o risco, ele pode gerar uma perda ou um dano. Simplificando, né? Perigo versus risco. Altura, você tem o risco de queda. Superfície quente, você tem o risco de uma queimadura. E o tubarão, você tem o risco de uma mordida, né? Aí onde é que eu quero chegar com isso? Né? Sobre a necessidade da qualificação. O artigo 18 do Código Penal disse o crime culposo quando a agente deu a causa ao resultado, imprudência, negligência ou imperícia. O que seria imprudência? Sabe fazer a ação de uma forma correta, mas não toma o devido cuidado para que isso aconteça. No caso do drone, seria o quê? Uma montagem errada, um pouso em local errado, etc. Uma negligência seria o agir com descuido, uma desatenção ou indiferença, sem tomar devidas precauções. Qual seria? Não calibrar os sensores, não configurar o retorno automático, não avaliar a área antes de realizar o voo. E a imperícia seria o quê? Realizar uma atividade sem ter o conhecimento técnico, teórico ou prático necessário para isso. Então, seria o quê? A pessoa vai trabalhar com o drone, vai fazer uma avaliação com o drone, ou seja, com qualquer outra coisa, e ele não tem o conhecimento daquilo ali, ele não possui treinamento para aquilo ali. Né? Aí a necessidade de quando a gente vai fazer uma inspeção, né, utilizando o drone, você tem um treinamento teórico e prático de operação com drone, né, você saber utilizar o equipamento, e você ter treinamento e competência técnica na atividade que vai realizar utilizando o drone. Porque não adianta você simplesmente saber operar o drone se você não tem o conhecimento daquilo que você vai realizar.
E interessante, né, que eu coloquei queda do drone, quando a gente colocou aquela parte de perigo e de risco, né? Então, se você voa com drone, você tem altura, um dos maiores riscos que existe do drone é ele de cair. E quais seriam, né, os tipos de falha que levariam? Eletrônica, mecânica, cada um contando entre 10 a 20% da ocorrência das quedas, e você observa aí que a falha humana, ela representa, né, ela contribui entre 80% a 90% dos casos. Por quê? Imperícia do piloto, montagem errada das hélices, a bateria com pouca carga, falta de calibração de sensores e tantos outros, né? Drone fora da linha de visão, ele não estava observando ou estava atento se tinha interferência eletromagnética. E como é que a gente pode trabalhar, né, esses tipos de falha? Aí vem justamente o quê? O treinamento. Se você trabalha, se você treina a pessoa, os riscos delas virem a cometer alguma falha é mais difícil. Não que isso não venha acontecer, mas você reduz mais ainda. E quando você faz o treinamento do drone, né, ou quando você vai fazer qualquer atividade, a primeira coisa que você tem que fazer é o planejamento. Né? E se a gente está falando de inspeção industrial, seria o planejamento da inspeção. E aí, justamente para saber o quê? Qual é o objetivo da sua inspeção? Seria uma área? Seria um equipamento? Uma parte específica dele? Em função disso, né, você saber qual é o seu objetivo da inspeção, você faria o quê? O plano de voo. E o que seria o plano de voo? Você vai fazer os equipamentos, o histórico, você vai fazer uma visita na área para poder você ver qual é a região, né, e onde é que você vai trabalhar, qual é o tipo de operação, quer dizer, qual é o tipo de voo que você vai fazer. Se é um voo de sombra, que é chamado voo ao redor de um equipamento, né, ao redor do elemento que você quer inspecionar, ou é um voo padrão, que você tem uma área maior para poder você fazer uma avaliação. Qual a sua altura máxima de voo? Se tem presença de pessoas, se você vai ter interferência eletromagnética, qual é a condição climática prevista para aquele dia, se você vai trabalhar numa área classificada ou não classificada, isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Né? Qual é o ponto de decolagem? Você vai ter contato visual permanente com o drone? Você vai precisar de outra pessoa para poder ajudar você com relação a isso? Você vai ter algum obstáculo ao longo do percurso do seu voo? Existe a possibilidade de você entrar em choque com ele? Qual só vai ter zona de turbulência, emanação de gases, já que de indústria, né? Alguma descarga que vai passar próximo? Aí você vai ter que fazer ela, em cima disso tudo que foi dado, aí você vai fazer a elaboração da análise de risco. Você vai elaborar depois da análise, né, e de todo o seu planejamento, aí você vai fazer uma associação odisseia através do site do SARPAS. E uma das coisas que a gente tem que ficar, que eu acho que é muito importante quando você vai fazer uma atividade, a escolha da aeronave ela vai estar muito em cima da interferência eletromagnética e da área classificada ou não classificada. Por que interferência eletromagnética? Se você vai fazer uma inspeção, uma subestação, ou numa torre de estação, você tem campo eletromagnético, aquele campo eletromagnético ele pode afetar a sua aeronave, pode fazer com que ela caia, né? Pode você fazer com que corte o link que você tem com a sua aeronave e você perca ela. Né? E você tem que escolher uma aeronave que ela seja específica para poder trabalhar com isso aí. E a área classificada ou não classificada, se ela é intrinsecamente segura ou se ela é não acendível. E quando a gente fala em atmosfera explosiva, né, que a gente já falou de área classificada, essa norma, a BNT-NBR-EC 60079, ela traz dizendo que é uma área classificada. E como a gente fazia uma live para várias pessoas, né, que não sabem o que é isso, é um local sujeito a probabilidade de formação de atmosfera explosiva, justamente porque você contém uma substância que é considerada explosiva em função de um gás ou um líquido inflamável, em função de uma poeira, uma fibra, combustível. E a norma, ela classifica essas áreas em função da mistura, da exposição à mistura explosiva. Se ela é uma mistura contínua, se ela é uma provável, é pouco provável. Né? E você tem, no caso, cada área ela é avaliada, né? Então é feito um desenho como esse que nós estamos vendo aqui, né? Aqui tem um tanque,
onde ele coloca essa zona vermelha, que é a parte interna do tanque, ele considera como zona 0. A zona perto, onde está aqui no teto, que seria uma válvula, né? Onde você tem uma emanação de gás, ele coloca como zona 1. E toda essa região azul aqui, ele considera como zona 2. Então, é uma zona que raramente você ocorreria uma atmosfera explosiva. E pode observar que o drone ele tem que ficar ao redor de toda essa área, e não nessa área aqui dentro. Por isso que foi colocado esse dronezinho aqui com um sinal de proibido. Além disso, como eu falei, a aeronave ela tem segurança aumentada. A aeronave é não acendível, ela tem alguma proteção especial, então isso tem que ser tudo avaliado. De posse de tudo aquilo ali, como é que você faz a elaboração da sua análise de risco, né? Então, você vai verificar quais são os riscos que podem existir na sua operação. Você vai ter uma perda de lucro, você vai ter uma existência de tráfego aéreo, você tem presença de pessoas não doentes, que é justamente aquelas pessoas que não fazem parte, que não participam da atividade, né? Você pode bater contra algum obstáculo, meteorologia vai invadir área classificada, né? Ou outros. Então, você vai ter que fazer essa análise de risco. De posse da análise de risco, aí você sabe qual é o tipo de voo, como eu falei aqui, o voo tipo sombra, que seria equipamento, e você teria que voar ao redor dele aqui. Ou um voo tipo padrão, que é justamente onde você tem uma área maior, né? E para cada voo desse daqui, você pode ter até um período de liberação do em função do espaço aéreo. Se você vai poder liberar, às vezes ele pode liberar de imediato, ele pode levar 2 dias, pode levar 18 dias, então vai muito em função até se você vai ter tráfego aéreo na região onde você vai executar a sua atividade. Então, o inspetor, a pessoa que vai executar isso aí, ela tem que ter esse conhecimento. E você, quando faz a solicitação do voo, né, é exatamente isso aqui, né, que eu disser, passa para você, quando o seu voo, quando você é autorizado a realizar seu voo. Então, fica lá marcado, né, o seu código, o tipo da aeronave que você vai estar utilizando, essa aeronave ela tem que ser cadastrada na ANAC, então você tem todas umas regras, né, você tem toda uma legislação para poder você cumprir. Observe que ele bota aqui, princípio de sombra, é o tipo do voo, ICA 140, que é a norma do DICEC, que toda pessoa que trabalha com drone, que na verdade seria o nome correto, seria RPA, o nome técnico, né? Seria RPA, então ele tem que ter o conhecimento dessa norma aqui. Então a gente está falando de qualificações. É só isso? Não, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma inspeção. Então a gente vai fazer a inspeção através de foto e através de filmagem. Qual é a resolução do vídeo que você vai utilizar? Qual é a resolução das fotos que você vai utilizar? Você vai fazer edição de vídeo? Qual é o produto? Se o produto vai ser um relatório em papel ou vai ser um relatório em mídia? Ou vão ser os dois? Qual a edição que você vai fazer? Qual é o produto que você vai passar para a pessoa? E aí é interessante assim, não adianta só a pessoa saber operar o drone, ter o conhecimento técnico, mas ele sabe fotografar, ele sabe justamente essa parte básica da fotografia, que é trabalhar a exposição, onde você tem o conhecimento do obturador, do que é um obturador, do que é um diafragma, do que é a sensibilidade ISO. Em função disso aqui, a sua foto pode ficar escura ou pode ficar clara demais. Mas, às vezes, esse escuro aqui, ele foi dado propositalmente. Mas aí você tem que ter o conhecimento desses 3 elementos aqui para poder você chegar a esse resultado e não a esse daqui. Então, às vezes, você vai fazer uma inspeção onde você está contra o sol, você está a favor do sol, você tem que fechar um pouco mais o diafragma para entrar menos luz, né? Você vai ter, às vezes, que trabalhar o ISO, porque você não quer perder a sua profundidade de campo. Então, isso tudo são coisas que a pessoa ela tem que ter o conhecimento. E aqui seria justamente o triângulozinho, mostrando onde, se você trabalha o ISO, você vai trabalhar o ruído. Então, é capaz de sua foto ficar muito granulada se o seu ISO for muito alto. Se você trabalhar muito a abertura, você vai perder em foco,
você vai perder em profundidade de campo, na verdade, não em foco, você vai perder em profundidade de campo. Você vai ter menos coisas focadas. E se você trabalhar a velocidade, que seria, no caso, o obturador, você pode vir a ter fotos tremidas, porque se você baixa a velocidade. Então, esse triângulozinho, a pessoa ela tem que conhecer. Não adianta a pessoa só querer fazer a fotografia no automático. O interessante também é que as pessoas elas têm um conhecimento da aeronave, das especificações da parte fotográfica da aeronave também, né? Como as outras especificações. Mas se você vai usar fotografia, então você tem que ver, você tem uma lente que equivale a 24 milímetros de distância focal na 35. Você tem uma outra lente aqui que equivale de 24 a 48. Em compensação, o sensor dele é menor do que esse sensor de cá. Esse seu sensor tem 12 megapixels, de cá já tem 20. Isso aí vai influenciar em quê? Em luminosidade. E quando você vai estudando cada coisa, você vai vendo aqui, o ISO. O ISO nessa foto aqui é 12.800 nesse sensor. Nesse de cá já é 3.200. É uma coisa mais escura, né? E quando você, aqui é um exemplo mais ou menos do tamanho do sensor, né? O de 1 polegada seria mais ou menos isso aqui, e o tamanho do sensor de 1 polegada, de 1 por 2 por 3 da polegada. Então, observe, o que acontece? Esse sensor aqui, você vai conseguir captar uma imagem melhor, você vai conseguir ter uma luminosidade melhor do que esse daqui. Da megapixels. Sensor desse, que é menor do que esse aqui, eu vou ter 12 e 48 megapixels. Então, esse que tem de 48 megapixels, e vai estar muito mais dividido aqui, ele vai me gerar muito mais ruído do que um de 12, para esse mesmo tamanho. Então, são coisas que a pessoa que vai inspecionar, são detalhes, ela vai ter que conhecer, porque ela vai se deparar em alguns momentos, que ela vai ter que decidir, puxa, eu sacrificar o quê? Aqui é um outro exemplo. Eu tenho uma fotografia de um tubo aqui, iluminado com lanterna, sem uso do white balance, que é o balanço de branco. Então, observe que ele está aqui, ó, meio acastanhado. Só que quando você realmente usa o white balance, você vê que ele não tem essa coloração acastanhada. Então, essa cor aqui não seria uma cor real, a cor verdadeira do equipamento, da situação. Então, você pode dar um laudo errado em função de você não saber utilizar os comandos, né? Aquilo que a máquina fotografa, aquilo que o seu equipamento ele proporciona para você. Aí você pode gerar dar um laudo errado em função disso aí. E lembra lá do que a gente falou no começo sobre o Código Penal, né? Imprudência, imperícia, né? E negligência, né? E quando a gente parte realmente para a inspeção, isso aqui foi um slide que foi de uma live passada que eu dei. Então, você tem um drone aqui fazendo a inspeção de um equipamento. Então, você vai subir olhando todas as 4 faces. Isso aí é uma técnica, cada um usa uma técnica. Eu geralmente faço assim. Eu pego as 4 faces do equipamento, eu subo e desço com o drone, porque são visões diferentes. Eu faço filmagem subindo, faço filmagem descendo, né? E pegando todas as faces. Depois eu faço análise das fotografias, da filmagem e da fotografia também. E depois eu verifico, porque será que eu vou precisar de uma outra técnica? Será que eu preciso de ir em algum ponto com o próprio equipamento ou com uma outra técnica para poder avaliar? Imagine que eu tenho essa tubulação aqui, eu tenho esse suporte. O drone não tem, às vezes, como eu olhar aqui nessa parte de baixo, porque eu estaria colocando a aeronave em risco de eu chegar e entrar em choque com isso aqui. Aí o que é que eu faço? Eu me valho da engenharia de acesso e uso o acesso por corda. Poderia ser uma máquina, um lift, poderia ser um andaime, né? Então eu vou ter que avaliar quais são as opções que eu tenho, as melhores opções para eu poder fazer essa atividade. Então aqui eu vou estar fazendo análise justamente desse suporte, utilizando a técnica de acesso por corda. E aqui seria o resultado da minha inspeção. Depois de eu fazer a avaliação de todas as imagens, eu vou ter o produto. Então, eu vou ter esse produto só em papel, eu vou entregar a mídia, né? O outro detalhe aqui, para inspeção predial, você tem o drone e depois você tem o pessoal de acesso por corda fazendo essa atividade aqui. Uma outra forma também é você utilizar o drone, né, saindo um pouco da inspeção industrial e na parte de resgate. Não tem como você não colocar o drone nisso aí. Como às vezes você pode até querer fazer acompanhamento de alguma coisa que não seja o resgate. Então, assim, a possibilidade de você utilizar o drone em várias coisas, em várias atividades, ele é muito grande.
porque é uma ferramenta que te dá um poder assim muito grande. No acesso por corda mesmo, eu posso utilizar ele para poder fazer avaliação de equipamento, para ver se eu tenho ponto de acesso, se eu tenho ponto para poder fazer uma ancoragem, né? E aqui no resgate, como é que está essa minha zona quente, já que eu não posso me aproximar. E tem uma filmagem, quem tiver oportunidade de ver no YouTube, incêndio em Santos. Então, você tem um drone que ele fez a filmagem aqui, justamente de como o pessoal do bombeiro ele estava justamente atacando essa região aqui, né, debelando, na verdade, o fogo, né, dando combate. Então, ele vai aqui porque às vezes ele está tentando jogar em uma posição que ele não consegue. Então, com o drone, não, joga mais para cá. Então, é uma orientação. Então, você tem uma forma, uma maneira de utilizar essa ferramenta que ela é fantástica, certo? E, claro, não podemos deixar de falar, né, que tudo para você fazer, às vezes, você tem uma legislação. Então, no acesso por corda, a gente tem a NR35, o anexo 1, que ela fala justamente assim, o que é que você tem que cumprir? Você tem uma norma, que é a NBR 15595, onde ela fala que você tem que trabalhar no certificado e fazer análise de risco, e você tem o Inmetro, que acredita esses profissionais, justamente conforme essa norma aqui, onde você vai ter um organismo de certificação que vai acreditar esses profissionais, ou que vai certificar esses profissionais. Não seria diferente do drone, embora você não tenha uma certificação para isso, mas você tem a norma ICA 140, que é do DICE, onde ela lhe dá todas as orientações, então todas as regras para você poder utilizar o espaço aéreo, para você poder utilizar o drone, ele é específico para drone. Você tem a ANAC, né, onde através dessa norma aqui, RBAC, no N24, que ela fala sobre a parte de registro, né, como é que você vai o drone, e você tem a homologação do drone através da Anatel também. Então, seria justamente isso aí que eu estava falando sobre especificidade. Pronto, eu passei para você aí, Mauro. Bom, então, assim, dando continuidade aí no que o Sampaio falou, tá? A gente vai falar um pouco sobre, a gente vai buscar ampliar um pouco essa discussão e vamos falar um pouco aqui sobre as inspeções como um todo, não só na indústria, mas em todas as áreas. Né? Como é que a gente enxerga esse mercado e como é que a gente enxerga o futuro desse mercado. Eu acredito sempre num futuro bastante próximo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, inspeções verticais, eu gosto muito de classificar dessa forma, né? Eu tenho aí 3 tipos de inspeções. A primeira é inspeções verticais, que são inspeções onde o drone está próximo de estruturas que estão aí como em altura, né? Como chaminés, torres de linha de transmissão, torres de telecom, reatores industriais, esteiras, flares, plataformas, ou seja, são estruturas que estão ali próximas do seu objetivo, é um objeto, né, uma infraestrutura que está ali e que você precisa fazer inspeção sobre ela, né? Então, essa tem determinados desafios, né, que são desafios de fazer voos ali na proximidade da estrutura e muitas vezes estruturas até complexas, né? Outro tipo de estrutura são as inspeções que eu chamo de inspeções lineares. Se você observar uma linha de transmissão, quantos quilômetros de linha de transmissão você tem, né, que cobrir, né? É claro que a linha de transmissão é composta de torres, que é uma estrutura vertical, que em determinado momento, se for inspeção detalhada, você vai fazer ali como estrutura vertical, dentro das técnicas de estrutura vertical. Mas se for a linha como um todo, fazer o que a gente chama de inspeção expedita, que é verificar as situações isoladores, a faixa de servidão, se a vegetação está adentrando, como é que está a ocupação ali antrópica, né? Como é que o homem está adentrando daquela área protegida. A mesma coisa se aplica aí a oleodutos, estradas, ou seja, são estruturas lineares onde você tem vários quilômetros, uma extensão muito grande para ser
coberto, né? Então, vai adutoras, aquedutos, enfim. É uma variedade grande de estruturas que a gente chama de uma inspeção linear, tá? Eu tenho ainda outros tipos de inspeções, que são as inspeções de locais confinados. Como, por exemplo, você está vendo aí um drone que se tornou bastante comum na indústria, basicamente, até hoje, para espaço confinado, ele está dominando o mercado, salvo algumas situações específicas que já estão utilizando inteligência computacional para navegação dentro de estruturas. Mas, assim, o drone Helios, que é esse daqui aí na figura que está ao centro, acima, ele é um drone que várias indústrias têm, né? A gente já tem a oportunidade de fazer inspeção em várias delas, tanto inspeção de silos, quanto inspeção em fornalhas, em chaminés, enfim, a gente já teve a oportunidade de utilizar bastante esse equipamento. Então, você faz aí a utilização desse tipo de equipamento, claro, né? Como o próprio Sampaio comentou, muitas vezes você tem que associar também o acesso por corda, uma vez que você identificou pontos que você não tem a certeza, mas que você precisa ali fazer um avanço na investigação, tá? Mas, assim, o primeiro a entrar e o primeiro a fazer a investigação é o drone que vai estar ali fazendo aquele trabalho. E outro que são locais de difícil acesso, que são estruturas realmente que tem debaixo de um deck, debaixo de uma ponte. Então, requer outros desafios tecnológicos, outros equipamentos para poder atender esse tipo de situação. Tá? Então, quando a gente verifica esses mercados, e quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente vê uma infinidade aí, um mercado muito amplo de aplicação e que vale a pena realmente começar a se preparar para poder atender, né, para utilizar esse tipo de ferramenta. Eu procurei montar esse chart aqui, procurando dar uma ideia, tanto do ponto de vista do eixo aí, do eixo X, né, na horizontal, eu tenho aí a complexidade, né, para você atingir esse mercado, ou seja, tanto do ponto de vista de custo do equipamento, quanto é que custa aquele equipamento, qual é a tecnologia que está envolvida, quantas certificações eu preciso ter para acessar aquele mercado, para acessar aquele tipo de inspeção. E aqui na direita, se vocês observarem na escala, eu tenho aí uma escala logarítmica, né? Porque senão não caberia aqui no chart, onde eu tenho uma estimativa de quantidade, né, de empresas, né, nesse segmento. Então, e o tamanho dessa bola que vocês estão vendo aí, o diâmetro dessa circunferência, representa essa demanda, né, em relação à quantidade de edificações, né, que a gente tem nesse cenário. Então, assim, a facilidade de você fazer inspeção predial é muito grande porque você tem acesso fácil às empresas, aos condomínios, etc. Né? E a habilitação para fazer, você não precisa ter uma permissão de trabalho, por exemplo, você acessa fácil. Né? Mas se a gente olhar o mercado aqui embaixo, nessa bolinha amarela, né, eu tenho mais de 100 mil torres de telecomunicações hoje no Brasil. Muitas delas são legadas aí de vários anos e elas precisam ter atenção, já tem várias torres que precisam ser trocadas, que já vêm sendo trocadas algumas. Né? Estabelecimentos industriais, mais de 4.900 estabelecimentos comerciais, falando de prédios industriais, onde eu tenho aí a oportunidade para fazer inspeção do telhado, a inspeção das infraestruturas verticais nessas indústrias, inspeção de SPDA. Então, assim, tem várias oportunidades dentro da indústria. Né? Empresas de construção, né? Monitoramento de obra e inspeção, tanto da parte de segurança, como bem foi colocado aí, se eu vou fazer um acesso por corda, eu tenho que fazer uma verificação de como é que está essa ancoragem, né? Quais são as condições, como é que está a linha de vida, como é que ela está instalada, se ela está bem protegida. Então, assim, aí eu tenho mais de 130 mil empresas na área de construção. Quando a gente vai para portos, né? Aqui eu só coloquei portos, eu não estou nem tratando de navios, né? Uma quantidade de navios também, que são outras oportunidades de inspeção.
Você vê aqui, eu trouxe essa bolinha aqui do espaço confinado para cá, por quê? Porque o espaço confinado já requer um equipamento específico, né? Não é com qualquer drone que você vai fazer espaço confinado. Requer uma tecnologia maior e também mais preparo, mais certificações para você atingir esse tipo de inspeção de espaço confinado. Se eu olhar para a linha de transmissão, hoje no Brasil é um mercado em franca expansão, por isso que eu coloquei aqui essas setinhas aqui para fora, porque ele está expandindo. A energia no Brasil, ela cresce ela cresce em torno de 20% a cada 5 anos. Né? Então, a gente já saiu aí de 150 mil quilômetros para 190 mil quilômetros de linha de transmissão. Estou falando só da linha de transmissão de acima de 230 kV, tá? Que são transmissões que interligam os estados, interligam cidades, interligam todo o sistema de fornecimento de energia aqui no país. Tá? Se a gente vier para a linha de distribuição abaixo de 230, as linhas de 69, as linhas de baixa tensão, é uma infinidade de linhas de transmissão que tem por aí. Né? E aerogeradores, outro também, a gente já assistiu uma apresentação agora recente nessa inspeção na área de eólica, e uma empresa lá, a Artwind, que tem feito um excelente trabalho, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ela está praticamente dominando aí. A gente já tem mais de 8 mil geradores hoje no nosso parque de geração eólica. Além disso, usina solar também, né? Que são mercados que eles já estão no nível de complexidade, porque para chegar neles, a quantidade de empresas já é menor, né? Já tem uma série assim, o seu ecossistema já é um ecossistema mais formado, né? E essas empresas estão buscando formação, estão buscando introduzir a tecnologia nelas. Né? Então, quando a gente olha aqui em plataformas, né, marítimas, o mercado offshore, né? Aliás, que os aerogeradores já estão indo para offshore também, né, aqui no Brasil. Já tem aí chamadas aí para trabalhar com aerogeradores no mar, né? Então, assim, é realmente um mercado gigantesco, né? E a gente verifica duas situações. Uma situação que é as empresas pequenas se formando, prestando serviço, e as empresas grandes introduzindo a tecnologia como um departamento. A gente teve agora recentemente, aliás, eu nem coloquei nesse gráfico daí, as minas que a gente tem no Brasil. Depois eu vou colocar. Mas, assim, a gente está falando de minas abertas e minas subterrâneas, né? Então, assim, realmente, a gente teve recentemente numa mina fazendo a qualificação dos topógrafos dessa mina, né? Então, já prova aí que várias empresas estão realmente absorvendo a tecnologia, né? A tecnologia que veio efetivamente como ferramenta, tá? E quando a gente fala ali, a gente falou de grandes distâncias, né? Ou seja, inspeção linear, né? Aí a gente tem o que? A arquitetura da aeronave muda. Ou seja, o conhecimento que você tem que ter de qual equipamento que você vai comprar vai mudar em função do seu objetivo, que tipo de inspeção você vai fazer, né? Então, aqui a gente pode ir para equipamentos de asa fixa ou os equipamentos VTOL, que eles fazem a decolagem na vertical e depois eles vão com a velocidade de cruzeiro. Por quê? Porque eles têm autonomia para poder atingir grandes distâncias, né? A mesma coisa para o helicóptero, né? Você sai do equipamento a bateria e você já consegue ter suporte à combustão. Então, você vai para helicópteros aqui, você consegue atender grandes áreas ou grandes distâncias, né? Quando a gente trabalha aqui para estruturas e equipamentos, aí a gente já entra para a inspeção vertical, a gente já entra basicamente nos helicópteros e nos multirotores, né? Que são os equipamentos mais adequados para esse tipo de situação. Ou um local de difícil acesso, eu tenho ainda os multirotores que têm capacidade de fazer a inspeção do underdeck, né? Que, por exemplo, uma plataforma, né? Como é que eu vou verificar como é que está a parte de baixo da plataforma, né? Debaixo de uma ponte. Então, eu preciso ter a capacidade de olhar para cima. Então, nem todos os drones conseguem ter essa capacidade. E outra classe aqui, principalmente para espaço confinado, que são os drones aqui de tolerância a contato, aqui embaixo, né?
que ali está o Helios, né? E aqui a gente tem aqui a imagem aqui de um drone que já tem um probe aqui para fazer ultrassom, né? Então, essa escolha de aeronave implica muito no tipo de mercado que você está querendo tratar, né? E aí a gente vai para a escolha do payload, né? Qual é o payload que eu vou utilizar, né? Onde é que, o que é que eu vou equipar nesse equipamento? Eu tenho primeiro o frame, eu escolho o frame, o tipo da aeronave, se é asa fixa, o multirotor ou helicóptero, e depois eu vou escolher o que é que eu vou colocar ali. Como o colega questionou aí, a câmera, né? Câmera, eu posso ter a câmera térmica e a câmera RGB. Então, essa, digamos, é o mais comum, né? E que nos permite fazer inspeção visual remota, que é, digamos assim, a primeira visita, a primeira verificação que se faz em qualquer inspeção, né? Inspeção visual remota. E já está comum. Hoje em dia, a gente já tem os drones da DJI, que já tem aí resolução aí de 48 megapixels, com câmera térmica que vão a 640 por 420 pixels, né? Então, assim, a gente já tem, infelizmente, as câmeras térmicas ainda têm uma resolução muito pequena, né? E esse é um problema, né? Quando a gente fala de resolução, a gente está olhando a capacidade de eu identificar pequenos elementos dentro de uma imagem, né? Então, assim, hoje a gente já está falando de câmeras que conseguem filmar a 8K, né? O mais comum hoje nos drones que a gente tem, hoje aqui são as filmagens a 4K, né? Fazendo quadros aí de 3.840 por 2.160. Tá? Mas quando a gente parte para uma inspeção que a gente vai precisar identificar pequenos detalhes, a gente precisa de uma resolução maior. Quando a gente vai para as câmeras térmicas, que a resolução é menor, a gente tem dificuldade à distância, a uma grande distância, identificar pequenas gradientes de temperatura. Esse é um problema que existe hoje. E uma coisa que eu quero puxar aqui com vocês, que é um dilema, né, para todo mundo que faz inspeção, porque eu preciso observar pequenos detalhes em determinados pontos, né? Então, eu tenho uma solução de compromisso, né? Porque quando eu tenho lentes com objetivas maiores, aqui com objetivos, aqui, como eu coloquei aqui, de 600 milímetros, basicamente é aquele telescópio, né? Aquela coisa enorme que não vai caber numa aeronave. Então, o desafio hoje das empresas aí que oferecem o que a gente chama de câmeras R-build, né? Ou seja, construída para poder ser embarcada, elas precisam compactar toda aquela ótica, né, aqueles mecanismos óticos, dentro de uma câmera muito pequena. Então, existem limitações. Então, existem câmeras hoje com zoom de 30 vezes, 30x. Né? Tem a Zenmuse 30 da DJI, por exemplo, é uma dessas câmeras. Então, quando eu foco muito fechado, né, meu campo de visão fechado, eu consigo ter aqui uma visão muito próxima, né? Então, imagine que eu estou aqui à mesma distância e eu tenho uma aproximação da imagem feita apenas por jogo de lentes, né? Então, eu preciso jogar com isso com o drone. Mas aí, o que é que acontece? Aí a gente entra numa discussão, né? Interessante. Veja essas primeiras duas imagens aqui à esquerda. Essas imagens à esquerda representam um drone a uma certa distância, aí a cerca de 10 a 15 metros da torre, dando um zoom de 30 vezes e consegue até fazer uma leitura da etiqueta ali na torre, né? No painel de transmissão. Então, quando a gente faz essa comparação com uma câmera, aqui à minha direita, que foi feita uma inspeção ótico, né? Quando eu dou esse zoom ótico, eu não preciso fazer eu não vou procurar, digamos assim, uma agulha no palete no momento da inspeção. Eu tenho capacidade de fazer essa busca offline. Eu posso fazer primeiro um scan de toda a estrutura, com o máximo de resolução, pego todas as imagens, tenho uma abundância de informação ali, e
depois eu vou fazer um processamento dessa imagem, que eu posso utilizar até a inteligência artificial para me ajudar a fazer essa busca, e aí eu consigo fazer essa verificação, né? Então, é uma outra possibilidade. Então, aqui, por exemplo, aí a gente vai discutir um pouco sobre resolução, né? Então, por exemplo, aqui eu repeti aqui esse exemplo daqui, né, com a câmera de 36 megapixels, mas a gente pode fazer isso com a câmera de mais baixa resolução, de 20 megapixels. E aí, qual é o outro desafio que a gente tem, né? A gente viu que o primeiro desafio lá no outro slide era o desafio de você fazer localizar o item, dando um zoom naquele item dali que você está fazendo. Então, você tem que estar ali presente na inspeção, né? O outro fazendo um scan geral. Aqui a gente já verifica o desafio de ter uma câmera de 36 megapixels contra uma câmera de 20 megapixels. O que é que vai acontecer? Eu teria que me aproximar mais para poder ter a mesma qualidade de imagem, né? Porque 20 megapixels vai me permitir uma ampliação menor. Mas a gente tem aí uma ideia clara de que a gente não deve se aproximar mais do que 5 metros. Sim, de 5 a 10 metros é tolerável, principalmente quando a gente está fazendo inspeções verticais, distantes do equipamento. Então, quando a gente verifica aqui, dá para ver que essa imagem é uma imagem um pouco mais borrada, né, à direita, né, essa imagem aí de um parafuso. Esse parafuso está com a corrosão? Não sei, né? Ele apenas está me apresentando aí uma mudança de coloração. Eu consigo afirmar o que está acontecendo ali, pode ser até uma casa de marimbondo, pode ser até qualquer outra coisa ali. Mas, bem ou mal, me permite, de um ponto de suspeita, que eu preciso melhorar aquela investigação. Então, no relatório, a gente consegue colocar esse tipo de informação e, para, numa próxima investida, fazer uma averiguação daquele ponto ali, tá? Então, não deixa de ter um valor, não deixa de ser acionável, mas é claro, a gente pode sair dando falso negativo ou falso positivo. Claro que quanto melhor a condição de câmera, quanto melhor a condição de resolução, mais a gente vai conseguir entregar. Aqui uma outra imagem que representa um pouco disso, né? Então, veja aqui uma câmera de zoom ótico, 30x, e depois aqui ainda aplicou mais um zoom aqui, peraí que eu estou com mais um zoom de 3x aqui, tá? Então, aqui já dá para verificar aqui que tem uma corrosão acontecendo aqui, mas não dá para eu dizer que eu tenho uma fissura aqui nessa área, né? Então, isso daqui precisa de uma nova investigação, então eu já aciono aqui uma investigação para aprofundar o que está acontecendo nessa base aqui, tá certo? Então, assim, aí a gente parte para outros sensores, né? Os sensores como o sensor laser, que aí a gente vai fazer medições, aferição de distâncias com precisões milimétricas, né? Através do lidar, né? A gente pode fazer também já com o drone a medição de ultrassom, né? A gente tem um parceiro aqui no Brasil que já tem esse equipamento e já está fazendo a medição de ultrassom. E com todos os recursos aí que o ultrassom entrega, né? Tanto para encontrar alguma fissura, quanto também fazer a medição de espessura, né? Outras técnicas também que já estão embarcadas, né? O ACFM, né? Que dá para identificar alguma fissura, principalmente na verificação de cordões de solda, né? Que é muito comum utilizar esse tipo de inspeção. Então, outra câmera hiperespectral, né? Ela ainda não é muito comum, mas com o advento do drone, eu acho que vai acabar aumentando, claro, a resolução, porque ainda é limitante, né? Como a gente falou lá da câmera térmica, mas a tendência é que cada vez mais a gente tenha essa disponibilidade tecnológica para poder fazer identificação aí de diferença de material, né? Identificação de corrosão, enfim. Fora outros, né? Outros ensaios não destrutivos aí que estão
aí na lista, né? A câmera termal que já falamos, o LIDAR, o multi-hiperespectral, irradiância, o radar, o radiômetro, né, para poder, a gente tem uma empresa do Canadá que tentou fazer uma parceria conosco para fazer o ROVE, né, que é um equipamento que verifica os campos de descida para pouso em aeroportos, né, que tem uma radiofrequência, ele faz isso por radiofrequência, além de ter o PAPI, né, enfim. Então, tem uma variedade muito grande de elementos. Eu não vou passar em cada um aqui, gente, porque realmente o nosso tempo é curto e tem algumas outras coisas aqui também, tá? A outra paradigma que a gente encontra é quando a gente traz uma questão da automação. Espera aí que meu vídeo caiu aqui. O outro que é a automação, né? Quando a gente parte para a automação, o quanto mais eu puder automatizar uma determinada inspeção, melhor. Então, a torre, por exemplo, a torre de telecom, que é uma infraestrutura que é conhecida toda a sua geometria, e normalmente ela está livre de obstáculos, a gente, ao invés de fazer uma inspeção manual, a gente faz uma inspeção utilizando softwares que vão fazer uma rota, e nessa rota tirar fotos de toda a torre. E aí depois eu vou processar e vou entender o que é que eu tenho de resposta dessas imagens, né? Quando eu evoluo de capacidade de inteligência desse equipamento, eu posso introduzir também a percepção de objetos e habilidade de identificação de obstáculos. Ou seja, o drone ele passa a ganhar também, além de ter a capacidade de fazer algo que foi programado, ele tem capacidade de interagir com alguma coisa que surja no caminho. Então, a tecnologia hoje que a gente já tem hoje disponível já faz isso, já é capaz de dar essa habilidade para o drone. Então, essa capacidade de percepção. Além disso, ele já tem vários drones mais experimentais e alguns até comerciais já com visão computacional. Então, ele tem a capacidade de interagir com obstáculos, de interagir com o meio ambiente. E ele vai aprendendo, né? Ele vai adaptando a sua posição a determinada situação. A tendência disso, principalmente a gente falando em inspeção, é que eu tenha o aprendizado de máquina, onde eu estou olhando aquilo que eu estou observando, aquilo que a câmera do drone está observando, está sendo online processado com uma grande quantidade de informação que já está ali, ou já está embarcada, ou através da habilitação do 5G, que já está chegando aqui para a gente vai conseguir interagir com uma grande base de dados, e essa grande base de dados vai interpretar aquilo que o drone está enxergando, aquela situação que ele está enxergando, e vai tanto orientar ele a atingir determinados ângulos diferenciados, quanto também já dar um zoom para poder tirar ali um detalhe maior daquela anomalia ali que está sendo identificada, tá? Então, a gente chega aí até a profundidade aí de Deep Learning, né? Que aí ele já começa a ter uma independência, inclusive de algumas rotinas, que já começa a criar suas próprias rotinas de aprendizado, né? Então, essa é uma vertente que, assim, é um caminho sem volta, isso vai acontecer. A questão da gente ir crescendo em termos de maturidade para entender como a nossa área e os inspetores e os pilotos vão lidar com essa realidade. Porque, como o Sampaio bem disse, você precisa estar treinado para poder atender e entender cada uma dessas aplicações. E quanto mais você tiver inteligência de interagir com essa nova tecnologia, mais sucesso profissionalmente, certamente, isso vai trazer. Tá? E uma outra questão é a questão de fotogrametria, né? Quando a gente faz uma inspeção de uma torre, por exemplo, a gente tem capacidade de fazer medições, né, nessa torre, né? Então, é a ciência de obter informações confiáveis através do processo de registro, de interpretação e mensuração de imagens. Tá? Esse
vou deixar para o Marco, porque o Marco tem vai mostrar para vocês aí como é que essa fotogrametria pode realmente nos ajudar. Tá? Usar essa expressão aqui de inspeção 4.0, né? Ou seja, qual é o novo estágio da inspeção, né? Na nossa visão, que a gente quer compartilhar aqui com vocês. Você tem uma solicitação do cliente, você passa primeiro por uma análise com especialistas, né? Você primeiro vai fazer uma anamnese ali para poder ver histórico, identificar quais são os pontos principais da inspeção, fazer o planejamento daquela captura que vai ser automatizada ou não, qual o nível de automação que eu vou utilizar naquela inspeção. Aí eu parto com a captura, essa captura é feita, é armazenada numa base de dados, que é a base de dados bruta, né? E ela vai ser tratada ali pela equipe de especialistas, pela equipe de inspetores, que vai fazer uma análise e emissão do laudo. Tá? Então, isso acaba entrando para uma base histórica e georreferenciado. O que quer dizer isso? Imagine, por exemplo, uma linha de transmissão grande lá, e essa linha de transmissão você vai fazer da primeira torre, da segunda, da terceira, e você espacializa esse registro, né? Então, para a primeira torre, você tem um registro de 2015, o registro de 2017, o registro de 2019 e o registro de 2021. E você vê a evolução daquele ativo naquela posição. Aí você vai para a torre 2 e você vê também o histórico naquela posição. Então, isso passa a ser georreferenciado. Então, isso é uma grande tendência, né? O mercado já está atuando dessa forma, isso já é uma realidade. Tá? Então, aí, só para finalizar, o que é que a gente tem? A gente tem, nesse tipo de processo, né, quando a gente tem uma rapidez, né, quando a gente tem alguma coisa mais automatizada, então, a gente vai de uma forma muito mais focada e mais objetiva, mais planejada. Então, você consegue ter repetitividade, principalmente se a geometria for a mesma, como, por exemplo, na apresentação que eu comentei ali da Arte Ninja, a chave dele de negócio foi que ele pegou uma automação já com inteligência artificial para fazer a inspeção de pás eólicas. As pás eólicas são as mesmas, são muda a dimensão, mas a posição geométrica delas é a mesma. Então, não muda. É só você repetir, você já tem a fórmula de como fazer. A mesma coisa para a torre de telecomunicações. Então, a estrutura já conhecida. Então, você tem uma repetitividade daquele processo. Você tem uma acurácia, na aerofotogrametria, que a gente consegue ter acurácias aí bastante razoáveis, abaixo de centímetros aí. Então, a gente consegue ter uma acurácia na medição e também uma acurácia nos achados, no posicionamento dos achados, né? E na dimensão daqueles achados. Ou seja, se eu tenho ali uma corrosão, eu consigo medir aquela corrosão, né? E, sem sombra de dúvida, o incremento que a gente tem de segurança, né? Porque o homem não está mais se expondo da mesma forma. O homem já vai para uma determinada situação, seja numa escalada, seja qualquer coisa, já vai sabendo se aqueles suportes eles são suficientes para poder fazer a fixação, tá? Bom, gente, é isso, tá? Como último recado aqui, tem espaço para todos e cada macaco no seu galho, porque a gente tem muita especialidade, muitas, digamos, competências. E é claro, né? Cada um pode mudar de galho a partir do momento que se capacita para poder realmente fazer aquele trabalho ali da forma que deve ser, dentro do que a norma exige, enfim. É isso aí. Então, vou deixar um pouco aí com o Marco, que aí o Marco avança aí falando um pouco aí de fotogrametria, né, Marco? Positivo. Estou compartilhando aqui a tela. Bom, pessoal, eu vou aguardar um pouquinho para que a minha imagem apareça na tela de todos. Mauro, quando estiver aparecendo, me dá um ok, por gentileza. Ok. Ok? Tá. Então, pessoal, no sentido de exemplificar, né, disso tudo que foi dito pelo Sampaio, com toda a experiência dele, e pelo Mauro, né, que colocou um pouco aí da visão que nós temos de
das evoluções da utilização, em função da utilização do drone na parte de inspeção. Então, nós acreditamos muito no voo automatizado, né? Então, porque o voo automatizado, você tira ali você reduz significativamente o risco, né? Você consegue automatizar esses voos e aí você tem o piloto basicamente supervisionando. Esse drone ele vai decolar, ele vai realizar toda a inspeção de forma automática, através de waypoints, né? de uma rota pré-definida, e depois ele pousa, né? E aí você vai escanear toda a superfície através dessa técnica de aerofotogrametria que o Mauro citou de forma bem breve, né? E que aí gera um resultado como esse. Aqui no caso, nós iremos mostrar o Farol da Barra, um trabalho que nós fizemos exatamente para poder demonstrar o potencial da tecnologia, né? Em um ponto conhecido por todos, pelo menos no Brasil, né? Que é o Farol da Barra aí em Salvador, né? Para poder até preservar, né? Nós temos aí alguns diversos trabalhos realizados em indústria, mas tem toda uma questão por questões de sigilo, né? Que nós não podemos expor, e por isso que a gente tem esse trabalho. Então, assim, isso aqui a gente está dentro de um software de processamento de imagens. Aqui embaixo, deixa eu só mudar aqui. Aqui embaixo a gente consegue ver todas as imagens capturadas, que gera esse modelo tridimensional, né? Qual que é a diferença desse modelo tridimensional? Esse aqui não é uma imagem, é um modelo tridimensional, né? Qual é a diferença de um produto desse para um vídeo ou para uma fotografia? A diferença é que aqui nós temos um produto de engenharia. Por que de engenharia? Porque aqui nós conseguimos medir qualquer posicionamento e qualquer medida de linear, seja ela linear, diária ou volumétrica, né? Ou seja, aquela inspeção visual que é realizado e que continua, obviamente, sendo muito importante, ela, na sua maioria das vezes, ela era uma avaliação subjetiva. O que significa isso? Né? Você olha ali, você vê uma fissura, e aí você vai no laudo posicionar que aquela fissura pode estar grande, média ou pequena, né? Aquela corrosão, ela é aceitável ou não aceitável. Então, assim, é um pouco binário, sim ou não, e subjetivo, né? E a partir do momento que você muda de uma medição subjetiva para uma medição objetiva, onde você passa a medir aquela fissura, onde você passa a medir a área daquela corrosão, você tem uma informação muito mais rica. Então, é por isso que nós acreditamos muito na aerofotogrametria, nas inspeções, tá certo? Porque aqui nós temos o farol, né, da barra, como eu disse. Então, nós podemos identificar, por exemplo, aqui em cima, nas telhas, né, nós podemos identificar aí uma falha, né, uma telha, uma falta de uma telha, por exemplo. Aqui nós temos uma falha de uma telha, uma falta de uma telha. Né? Então, eu consigo vir aqui nesse modelo tridimensional, né, e simplesmente marcar esse ponto. E uma vez marcado esse ponto, eu tenho a latitude, a longitude, a latitude e a altitude. Tá? Não considerem isso aqui, que o drone... Aqui nós não fizemos uma correção de altimetria, né, com pontos de apoio. Então, nós sabemos que aqui na Bahia a gente tem um erro o GPS ele pega um erro. Então, está aqui negativo, mas desconsiderem isso, né? Fato é que se a gente tivesse pego pontos de apoio com RTK no solo, nós conseguiríamos corrigir, né, essa altitude, tá? Então, nós temos ali exatamente o ponto daquela anomalia, daquela não conformidade, né? Então, isso é um controle posicional. Por exemplo, né, está sendo feito um trabalho junto à Embasa, né, de desenvolver exatamente a inspeção, né, é um projeto que a gente está com ele lá, de inspeção, de incrementar, né, a inspeção de segurança de barragem utilizando o drone. E muitas vezes na barragem você tem um problema de deslocamento do talude. A partir do momento que a gente tem um ponto georreferenciado, né, aliás, o modelo todo georreferenciado, com precisão de milímetros ou centímetros, qualquer deslocamento do talude, se amanhã isso aqui estiver deslocado e nós tivermos uma acurácia, uma precisão dessa informação, isso vai ser identificado na medição, na próxima vez que for gerado esse modelo tridimensional. Então, nós conseguimos
identificar que está tendo uma movimentação, por exemplo, naquele talude. Tá? Da mesma forma, né, só girar aqui. Da mesma forma, vou aqui do outro lado, né? Por exemplo, nós temos aqui um início de erosão, né? Um início de erosão aqui na contraencosta do farol da barra, né? Então, nós conseguimos ir lá e gerar um polígono. E esse polígono, eu consigo medir a área dele. Então, como eu disse, desculpe, deixa de ser uma informação subjetiva, né? E passa a ser uma informação objetiva. Então, eu sei que essa erosão ela tem uma área de 1.900, praticamente 2 metros quadrados. Né? Tem uma área de 2 metros quadrados. Se daqui a 6 meses, na inspeção de barragem, que é feita às vezes de 2 em 2 anos, daqui a 2 anos, né? De segurança de barragem, de ano em ano, a depender da barragem, você voltar lá e realizar essa medição e estiver 2,5, você tem uma informação, né, de que efetivamente aquela erosão está aumentando. Aqui entra um ponto muito importante, que é você garantir que você tem um controle da incerteza de medição, né, que até está muito relacionado a um trabalho que eu estou desenvolvendo, porque quando eu meço isso aqui, eu desenho esse polígono. Eu estou desenhando isso em cima de pixels. Isso aqui são os pixels da imagem. Né? E se você colocar 3 pessoas para poder desenhar esse polígono, essa pessoa irá desenhar 3 polígonos diferentes. Ou seja, nós precisamos de ter certeza de que nós precisamos de conhecer a incerteza de medição, tá, desse processo. Né? Isso é muito importante. Né? Conseguimos, inclusive, medir volume. Né? Então, vou pegar aqui eu estou no Mosaic, que é um outro produto, esse é um produto 2D, né? Ou seja, é uma imagem que, na verdade, são todas as imagens. Aqui embaixo nós podemos ver as imagens que foram capturadas. Cada imagem dessa, cada fotografia dessa, eu não consigo medir nada. Né? Só que, juntando todas essas imagens, eu consigo gerar a ortofotomosaico, né? Que é uma informação georreferenciada. Né? Tá? Voltando no nosso modelo tridimensional, né? Aqui é um outro produto importante, que é o modelo digital de elevação. Nesse modelo digital de elevação, a cor, quanto mais vermelho, avermelhado, nós temos aqui a medição da altitude, e quanto mais baixo, né, mais azul e aí a gente tem a escala aqui de altitude. Como eu disse, frisando, né, tem um erro aqui de referência do nível médio do mar, tá? Mas as alturas, né, as diferenças relativas, as medições relativas, elas são válidas. Né? E nesse produto aqui, qualquer ponto desse eu tenho ele georreferenciado. Né? Qualquer ponto que eu pegar aqui um ponto, né? Qualquer um, se me interessar esse ponto aqui, né, eu tenho ele georreferenciado. Tá? Qualquer ponto. Né? Então, isso é muito rico. Está aqui, latitude, longitude, latitude e altitude. Né? Eu posso também medir o volume. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui me interessa controlar o volume disso aqui. Né? Pode ser, por exemplo, uma deformação na chapa em um silo, por exemplo. Né? Então, deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. Depois a gente vai abrir para as respostas, já estou encerrando. Né? Então, se eu pego aqui esse polígono, né, em torno desse volume, eu consigo ter o perfil dele, né, que interessa menos, e consigo ter o volume. Né? Então, para cima dessa área, desse volume, eu tenho 1,76 metros cúbicos. Né? Tá? Então, nós conseguimos aqui realizar medições lineares, de área e de volume de qualquer anomalia, de qualquer ativo, né? Seja uma barragem, seja uma torre de telecom, seja uma corrosão, seja uma fissura, seja uma deformação da chapa, nós passamos a conseguir controlar isso dimensionalmente
e posicionalmente, e com relação à sua posição no espaço. E isso é muito rico, né? E isso só é conseguido através da aerofotogrametria, né? Por exemplo, se eu pegar, eu fiz essa linha, esse polígono aqui, polígono não, essa linha, né? Eu passo a conseguir aqui eu passo a ter informação de perfil, né? Desse perfil aqui onde fica ali o restaurante, que fica em cima do farol da Barra, né? Com altitude, com posição, com todas as informações, né? Então, assim, a riqueza de informação, ela é muito grande, né? Vocês veem. Se eu quiser a imagem eu posso sobrepor a imagem em cima desse modelo tridimensional. Então, clicando aqui, eu passo a enxergar o software, por exemplo, ele carrega a imagem em cima do modelo tridimensional, né? Se eu girar ele aqui, né, vamos dar um giro, ó, eu vou carregando as imagens, o que me dá uma qualidade bem maior, né, para observar toda e qualquer não conformidade, né? Então, veja bem, isso aqui já é imagem, não é um modelo tridimensional. Se eu tirar a imagem, né, eu tenho um modelo tridimensional, né, e aí eu colocando aqui, eu passo a ter a imagem. Então, assim, é muito rico, né? E é isso que a gente acredita. Para garantir repetibilidade, a gente acredita no voo automatizado, um voo que escaneie através da aerofotogrametria todo o ativo, né? E uma vez você repetindo isso, você garante que você vai ter as mesmas medições, a mesma perspectiva, né? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de mostrar, né? De forma breve. Eu espero ter conseguido aí mostrar esse exemplo, né? E que tenha... Bom, só para concluir, eu acho que vale duas observações, né? A gente está vivendo aí essa quarta revolução industrial. O que quer dizer isso? A partir do momento que eu tenho algoritmos que começam a analisar e identificar, né, aqui fissuras, corrosão, qualquer tipo de coisa, aquilo que era uma inspeção visual, que é muito cansativo você analisar imagem a imagem, né, imagem a imagem, você tem um ganho, né? E quando você e aí chegando agora o 5G através da internet das coisas, né? Você passa a ter essa informação de forma muito rápida disponível para o mundo inteiro, né? Então, e com tomadas de decisões cada vez mais automatizadas, tendo o homem sempre supervisionando isso tudo, né? Então, não quer dizer que o homem vai deixar de ter um papel importante aí, quer dizer que ele passa a ter funções muito mais intelectuais e menos braçais e de menor risco. Tá ok? Obrigado aí, né? Já agradeço de antemão a atenção de todos. Perfeito, Marco. Muito bom, excelente. Quer adicionar algum comentário aí, Sampaio? Bom, o que acontece? Eu sou embrião junto de vocês, né? Na parte do drone. E tudo que o Mauro e o Marco mostraram aí, assim, é evolução do que o drone ele pode fazer. Então, o que é que essa tecnologia ele pode trazer para nós? Então, o lance do voo automatizado, isso é excelente, porque você tira da mão da pessoa a responsabilidade dele estar tendo que fazer talvez um movimento que ele não conseguisse as imagens que no voo automático você conseguiria. E como o Mauro e o Marcos falaram aí, sobre você, assim, você ter as imagens no mesmo ponto e você poder analisar essas imagens com o tempo. Quando a gente leva isso para a inspeção, né, a gente fala sobre você medir a altura no mesmo ponto, onde você tem que ter uma coordenada, né, qual é a altura que você está medindo, qual é o ponto que você está medindo em relação ao grau, se é 0 grau do equipamento, a altura, justamente para você estar sempre medindo no mesmo ponto, para você ter uma assertividade e um controle justamente num ponto. Então, assim, o voo automatizado e essa parte da aerofotogrametria é uma coisa assim, é fantástica, né? E é muito bom. É um outro mundo. É como o Mauro falou, e o Marco, né? É a indústria 4.0, né? A inspeção 4.0, né? E chegando a 5 ou 6, né? É, É vivo, né?
procurando responder aqui o Renato, tá? Ele fez a pergunta aqui. Foi passado as características de algumas câmeras de drones, né? Quais os drones da DJI possíveis de se usar em uma inspeção? Eu diria, a princípio, qualquer um, né? Tudo depende de que conclusão você quer tirar com aquela imagem, né? Qual é o seu objetivo na sua inspeção. Mas se você tiver uma Mavic Mini, você vai fazer uma inspeção com uma Mavic Mini. Se tiver uma Matrice 200 com a câmera ZMUSE 30, você vai fazer uma inspeção de outro nível, completamente diferente. Então, seus achados são muito mais, digamos assim, muito mais conclusivos, né? Sem dúvida, né? Então, assim, tudo depende do grau de inspeção. Não sei se Sampaio quer adicionar alguma coisa. Diga, Marcos. Se me permite, né, é o que você falou, depende do tanto que foi investido, né? Você pegar, né, por exemplo, a DJI acabou de lançar uma Matrice 310, uma Matrice 300 RTK, né? Então você vê que as câmeras, hoje você já consegue, ele já vem com um LiDAR, né? Tem aí muitos aí já devem conhecer o LiDAR, né, que é o laser, né? Você escanear a superfície através do laser. Você tem uma câmera, você consegue carregar uma câmera já de 45 megapixels full frame, que é a ZMUSE P1, né? E você tem câmeras termográficas radiométricas com sensibilidade, né, sensacional, junto com uma câmera 4K, né? E você tem ou você pode também embarcar a câmera com zoom de 30 vezes, né? Esse é o último lançamento da DJI. É um equipamento, eu não sei qual é o preço dele, mas com certeza vai te custar mais de 100 mil reais. Então, assim, depende efetivamente do investimento que aquela empresa ou que aquela, né, está disposto a realizar, né? Então, é o que você diz, a partir de um mini Mavic, né? A gente sabe que o Mavic 2 Pro, né? Ou o Phantom 4, como o Sampaio mostrou, já tem uma câmera muito boa, né? Mas aí você tem uma Matrice 200, você tem uma Matrice 300 agora, que efetivamente consegue entregar resultados de melhor qualidade, né? Mas aí sempre tem a questão do investimento versus o que você espera do equipamento. Certo, Sampaio? E isso, quando você fala em área classificada, né? Você tem áreas, às vezes, não pode adentrar realmente com drone, porque esses drones eles não são intrinsecamente seguros. Ele pode, talvez, não ser acendível, mas, às vezes, você vai ter uma disposição que ele não pode estar lá. Então, você vai fazer o quê? Você vai usar justamente uma câmera dessa, que tem um zoom grande, ele tem um grande zoom, que você, do fora da zona classificada, você vai buscar a imagem que você quer. Então, tudo justamente, né, depende do planejamento, depende do seu resultado, né, depende do objetivo. É aquela coisa assim, você vai para a praia de calça, vou trabalhar ou fazer alguma coisa lá, mas eu vou para a praia de sunga. Então, assim, vai ter que adequar a sua vestimenta à idade que você vai realizar. Né? Isso é para qualquer coisa. Né? Perfeito. E, assim, muitas vezes também análise de risco, não só do ponto de vista do ativo que você está fazendo, mas também da própria aeronave, né? Então, muitas vezes fica muito arriscado você aproximar uma aeronave de 300 mil reais de um determinado objetivo e, às vezes, você pode aproximar mais com outra aeronave, né? Então, também depende aí da avaliação de risco, né? Resolvendo aqui outra questão, né? Em inspeções internas de tanques com grandes diâmetros, é usado algum acessório auxiliar para mapeamento das regiões avaliadas, ou mesmo garantir que todas as regiões foram inspecionadas? O que acontece é o seguinte, perdão, quem foi que perguntou aqui? O Orlando, tá, Orlando? O que acontece é o seguinte, a gente, normalmente, quando a gente vai fazer inspeção em espaço confinado, a gente utiliza a inspeção por... A gente utiliza a inspeção por objetivos, né? A gente determina o ângulo de entrada e você vai girando num determinado sentido para você fazer a cobertura.
E o drone do Helios, por exemplo, ele registra para cada imagem o azimuth que ele está tirando aquela imagem. Então, através desse azimuth, você consegue acompanhar em que posição do tanque você está, né? E é claro que também você depende um pouco da visualização de alguma estrutura interna que te auxilia também, como também as linhas de solda, né? Você vai contando a linha de solda e vai chegando. Então, a gente fez muito dessa forma. Só que o modelo mais novo do Helios é um modelo que também já é capaz de fazer a aerofotogrametria interna ao equipamento, tá? Ou seja, para espaço confinado. E isso é um recurso assim estupendo para poder responder a sua pergunta, tá? Então, é um outro patamar, um outro nível completamente diferente de registro, né? Que você consegue saber exatamente a localização. Tá? Então, novamente, a gente vai por ponto de interesse. A gente planeja antes e vai por ponto de interesse. Vai primeiro para o ângulo azimuth 0, depois vai girando vai crescendo o azimuth para o ângulo 10, para o ângulo 30, e aí você vai crescendo e girando até isso para cada cordão de solda, né? Por exemplo, né? Um ponto de interesse. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Tranquilo. Ok? Então, eu acho que foram essas duas perguntas aí. Se alguém tiver mais, se não tiver mais alguma coisa, eu acho que a gente pode encerrar. Considerações finais? Agradecer a todos pela participação, né? E a paciência, né? Porque a gente sabe que toda vez que vai se fazer uma live, tem um desafio muito grande que é a internet segurar, é conseguir colocar as coisas sempre para poder o programa conseguir passar a live e tudo mais, né? E assim, é muito bom você ter pessoas que querem ter o conhecimento, poder participar e conhecer coisas novas, porque assim, é um mundo muito grande esse mundo de drone, né? E olha que a gente está falando só sobre a parte de inspeção. Quando você abrange isso, quando você amplia isso para outros fóruns, assim, você tem uma empresa, você consegue trabalhar em todas as áreas dela. Você, no caso da indústria petroquímica, no caso, você consegue trabalhar na parte de inspeção, você consegue trabalhar na parte de segurança patrimonial, você consegue trabalhar justamente na parte de SSMA, de controle, de verificação, a supervisão, como você falou, Marcos e Mauro falaram ontem sobre você tem um pessoal trabalhando no campo, em torre de transmissão, e você precisa fazer um monitoramento, né, uma supervisão dessa altura. Você vai lá com o drone e você fica como é que está trabalhando, se o pessoal realmente está seguro, né, você faz um monitoramento. Então, assim, é um campo muito vasto, é um campo muito grande e cada dia mais ele vai se desenvolvendo. Quando você começa a botar justamente essa parte de automatização do voo, é uma coisa assim, e não precedente, né? É isso mesmo. E atendendo isso aí, atendendo a NR35, né, Sampaio, que prevê você fazer um planejamento prévio daquele trabalho em altura, e esse planejamento você consegue fazer com drone, que você acessa um ponto antes de precisar de alguém, você acessa com drone, checa ali se aquela escada não tá corroída, né, se o ponto de ancoragem ele efetivamente oferece segurança, e depois na execução, na supervisão também, você consegue estar supervisionando o trabalho executado a 80 metros de altura, sem precisar do supervisor estar também ancorado ali do lado, não é isso? Com certeza, com certeza. A Glória parece que levantou a mão aí, Mauro. Glória, gostaria de comentar alguma coisa? Acho que eu apertei errado, está querendo dar parabéns para vocês, é isso que eu estou apertando a mãozinha de parabéns. Olha, Dona Glória, para quem não conhece, ela é uma pessoa assim que ela dá uma contribuição assim para a indústria que vocês não tem, vocês não imaginam como é a participação de Dona Glória justamente para a indústria em todos os setores que você pensar. Ela nos ajudou recentemente na parte de resgate assim e onde ela chega, ela põe a mão dela,
O negócio é assim, tomara que ela ponha essa mão dela aí no drone, aí que vocês vão ver o que é que vai acontecer. Obrigado pela honra de participar aí, né? Como todos aí também. Obrigado. Imagina, eu que tenho que agradecer. Aí você tem o Epson, Ronaldo, Orlando, Obrigado a todos, né? né, que o Orlando Souza ele está estudando. Orlando Souza é uma das pessoas que tem um conhecimento assim absurdo em tanque, né? Eu não sei nem se ele já saiu. Não, acho que o Orlando está aí. Está aí ainda. O Orlando, o Erbson também, a parte de inspeção, o Ronaldo está assim. Então, é muito bom ver toda essa galera aí. O André Medeiros, que trabalha muito essa parte de ensaios, que tem um veio muito grande lá no offshore. Então, rapaz, só tem fera aí. O aprendiz e Menezinho sou eu aqui mesmo, viu, rapaz? Bacana, ó. Uma honra aí, né? Graças ao seu trabalho também, né? De se estar num meio assim tão profissional e bacana, porque tem todo um merecimento aí, né? Agradecemos, já aproveitando, né? Já a honra de vocês terem participado, né? Um muito obrigado de coração mesmo. A gente fica à disposição para colaborar, né? Com o que for necessário, independente de qualquer coisa. Estamos totalmente à disposição. Sampaio de coração mesmo, né? Tem sido aí um parceiraço já há bastante tempo em contato aí com o Mauro. A gente vem acompanhando, né? Uma ou outra história. Então, assim, muito obrigado mesmo. Viu? Se dizer que foi meu mentor aí no início, viu? As conversas com o Sampaio me orientaram de forma definitiva. Ô Mauro, você assim, viu? Porque eu, mentor seu, você tá doido. Tem, rapaz, que nada. Como eu falei, eu sou um embrião perto de vocês aí, na parte de tudo, né? Eu aprendo a cada dia, né? Como eu falo, sempre falo para a galera assim, eu sou um verdadeiro aprendiz, né? Cada vez que eu tenho contato com vocês, eu disse, misericórdia, eu preciso aprender mais ainda para poder chegar quase um pertinho dessa galera aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado de coração. Boa noite a todos, né? Obrigado. Boa noite realmente a todos aí. Tchau, boa noite.